the scars of the wounds, as chagas das feridas, we can see. nós estamos a ver. But where is the church that the Messiah went to redeem? E agora, cadê a igreja que o Messias foi redimir? Because Porque when heaven looks at the church that Jesus died for, quando o céu olha para a igreja que Jesus morreu por ela, what do they see? o que é que eles vejam? They see Eles vejam the false prophets. os falsos profetas. He sees them, Eles vejam, they are raping the church. estão a rasgar a igreja. They are defiling the bride. Estão a sujar a noiva. Whether they come from Nigeria Que veio da Nigéria, or Brazil ou do Brasil, or Portugal ou de Portugal, or wherever, ou da onde or Angola, ou Angola. they come Eles vêm to aqui defile the bride of para Christ. poder sujar a noiva de Cristo. So he's saying Então ele está dizendo that the scars I can see, que nós estamos a ver as chagas das the feridas. wounds we saw. As feridas nós vimos. But where is the church Mas onde está a igreja that Jesus died que for? Jesus morreu por ela? Did you understand? Este é o programa Preparai o Caminho, o Messias está vindo. Shalom, shalom, amado ouvinte. Este é o programa Preparai o Caminho, o Messias está a vir, nos estudos da Rádio Capital 90.7. Estamos aqui na companhia do pastor Ricardo Mavie, pastor Erasmo Mavie, o pastor Camilo Ibrahim. O moderador deste programa chama-se pastor Antônio Mutimukulu. Este programa é um programa trazido a si e a toda a igreja em Moçambique através do Ministério de Arrependimento e Santidade, o ministério que está aqui para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento. E acerca disso, eu primeiro vou cumprimentar aqui os nossos painelistas. Pastor Erasmo, shalom. Muita paz, amados ouvintes, muita paz a toda a igreja moçambicana. Estou muito feliz por poder estar aqui na Rádio Capital, na companhia de todos os amados ouvintes. Espero que neste sábado o Senhor possa abençoar a sua vida através da palavra que estaremos aqui trazendo. Shalom, pastor. Amém. Shalom, pastor Camilo Ibrahim. Shalom, shalom, pastor Antônio. Shalom, ouvintes aí em casa. Quero agradecer ao Senhor por estarmos nesta gloriosa e abençoada rádio, a Rádio Capital, estarmos neste programa pela primeira vez e dizer que o Senhor abriu esta porta por causa de ti, amado ouvinte. Amém. Para que nós possamos compartilhar a palavra do Senhor, possamos viver, possamos também saber a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos neste momento para compartilhar a palavra do Senhor, que irá trazer uma vitamina para que o amado ouvinte possa se purificar e poder entrar na eternidade. Amém. Amado ouvinte, mesmo em casa, eu vou neste momento exortar a todos que nos ouvem a partir de casa, a partir dos seus veículos, gravem um programa, os que puderem gravar, os que estão em casa, tomem um papel para tomar notas, porque durante o programa certamente havemos de partilhar muitos versículos bíblicos que podem lhe ajudar na reflexão e na compreensão dos conteúdos que nós formos a partilhar aqui. Pastor Ricardo Mavie, shalom, e mesmo para si eu cumprimento e vou também aproveitar e deixar a primeira questão para si, que tem a ver com a apresentação do Ministério de Arrependimento e Santidade. A sua visão, a sua origem, como é que o Ministério de Arrependimento e Santidade enquadra-se no seio da Igreja de Cristo em Moçambique. Shalom, pastor Ricardo. Shalom, pastor Antônio. Shalom, amados ouvintes que estão em casa. É um prazer estarmos aqui na Rádio Capital. Amém. Para interagir, para falarmos, para trazermos uma mensagem à Igreja de Cristo. É muito gratificante, estou muito alegre de começar, é uma maneira poderosa de começar o ano. Amém. Falando com a Igreja de Cristo, falando com a Igreja do Senhor, tentando levantar, ressuscitar a Igreja do Senhor a esta hora em que o Messias está a vir, a esta hora em que devemos nos prepararmos para a vinda do Messias. Então, com uma grande alegria mesmo, e eu também exorto ao amigo ouvinte a pegar a sua caneta, a pegar a sua Bíblia. Amém. E sentar deste lado daí e juntos aprendemos a palavra de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, para despertar a igreja, para
para levantar a igreja a esta hora e a igreja poder se preparar. O Ministério do Arrependimento e Santidade. Amém. Essa seria, de facto, a outra questão que eu haveria de colocar, que tem mesmo a ver com o Ministério do Arrependimento e Santidade, sua missão e seu enquadramento na Igreja de Cristo em Moçambique. Amém. O Ministério do Arrependimento e Santidade é o Ministério de Cristo, liderado pelo poderoso profeta do Senhor, Dr. David Owar. Este ministério surge por volta de 2004, quando o poderoso profeta do Senhor começou a pregar o Evangelho e a despertar a igreja e a acordar a igreja para começar a se preparar pela vinda do Messias. Amém. A única visão que nós temos neste ministério, o único objetivo, a razão pela qual ele existe, é para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento. Amém. É para preparar a noiva do Cristo para a vinda do Messias. Amém. Esta é a razão pela qual este ministério existe. Portanto, é um ministério que não é uma igreja, é um ministério que tem dentro dela várias igrejas, Amém. várias denominações que se submetem, portanto, aos princípios da preparação da vida de Cristo Jesus, liderados, portanto, se submetem à liderança do poderoso profeta do Senhor e decidem se prepararem para entrar para a eternidade. Porque esta é a hora em que a igreja deve se preparar para a eternidade. E aqui em Moçambique temos este ministério que está a preparar a noiva de Cristo para a vinda de Jesus. Razão pela qual hoje estamos aqui na Rádio Capital para conversarmos com a igreja, para poder se preparar para a vinda de Jesus Cristo, esta hora. Muito obrigado, pastor Ricardo. Pastor Erasmo, acerca mesmo do Ministério do Arrependimento e Santidade, o pastor Ricardo falava que não é necessariamente uma igreja, mas um movimento de preparação para a vinda do Messias, onde as denominações ou a forma como as congregações são chamadas não é muito relevante. Quero elaborar um bocado como é que uma congregação que tenha um outro nome pode fazer parte deste barco, desta preparação, desta direção que é preparar a igreja para a vinda do Messias. Amém, pastor Antônio. Para fazer parte deste barco é muito simples. É ter em consciência primeiro que é a Igreja de Cristo. Amém. Ter em sua mente que é a Igreja de Cristo e como Igreja de Cristo existe para um determinado propósito, que é nada mais, nada menos que um dia estar no reino dos céus com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se tem isso em mente, você já sabe que precisa de uma preparação, que precisa estar se santificando e buscar alguma instrução. Então, pode se aproximar claramente ao Ministério de Arrependimento e Santidade. Nós temos o nosso pastor sênior, que é o pastor Ricardo Mavia, que é o coordenador nacional do Ministério de Arrependimento e Santidade aqui em Moçambique, a pessoa com quem, se uma congregação deseja mesmo preparar-se, entrar no reino dos céus, diz que eu quero saber quais são os requisitos para entrar no reino dos céus. Eu não... Porque muitas das vezes que nós podemos olhar é que eu sou igreja fulano, eu sou igreja fulano. Olharmos muitas denominações, mas se nós olharmos, o princípio de tudo é que nós somos a igreja de Cristo e não a denominação fulano. E esse é o nosso apelido. Exatamente. Se nós somos a igreja de Cristo, as denominações só existem para identificar a localização. Se está no bairro X, na zona X. Não. Mas a base de tudo é que nós somos uma igreja e a igreja é de Cristo. Então, se é a igreja de Cristo, eu quero comungar com os irmãos, saber como é que os irmãos estão se a preparar, como é a forma correta de se preparar para a entrada no céu. Então, se aproximando do Ministério da Arrependimento e Santidade, graças a Deus, você encontra todas essas componentes, essa explicação. E é muito fácil, não se cobra nada, não se precisa dinheiro de ninguém, ninguém vai roubar a congregação de ninguém, você continua pastor, você quer pastor, continua pastor da sua própria congregação lá, porque o Senhor te colocou lá, foi o Senhor quem te escolheu, e o Senhor te escolheu para levar o seu povo para o reino dos céus. Amém. Amém. Pastor Camilo, uma pergunta em relação ao próprio Ministério de Arrependimento e Santidade em Moçambique. Onde é que nós podemos encontrar a sede do Ministério da Arrependimento e Santidade
Amém. E quem é que dirige o Ministério da Arrependimento e Santidade a nível de Moçambique? Amém. O nosso ministério, o Ministério de Arrependimento e Santidade, é um ministério que está sendo propagado, está sendo desenvolvido por vários lugares, mas nós temos a nossa sede no bairro de Laulan, na Rua da Beira, mesmo em frente ao comando da Polícia Municipal, no terminal dos Chapas de Laulan. Nós temos lá a sede do nosso ministério, que é liderado e dirigido, temos o coordenador nacional cá em Moçambique, Amém. Que é o nosso pastor sênior, o pastor Ricardo Mavi, que está presente aqui no estúdio. Ele é quem está a coordenar todas as atividades deste ministério, e queria também aproveitar este momento para convidar os amados ouvintes para poderem fazer uma visita ao nosso ministério, para que possam saber como é que esse ministério funciona, como é que esse ministério está a levar a palavra do Senhor, como é que esse ministério faz a obra do Senhor. E nós estamos lá, mas temos vários altares em vários Amém. Lugares. Então eu penso que o moderador posteriormente vai apresentar os outros altares, mas nós temos o altar de Laulan, que é a sede do ministério. Amém. Pastor Ricardo Mavi, mesmo uma última questão em torno da apresentação do Ministério da Arrependimento e Santidade. E como disse que o Ministério da Arrependimento e Santidade é dirigido pelo poderoso profeta do Senhor, o profeta Dr. David Ower, a sua sede internacional, e tem noção de em quantos países este Ministério da Preparação está ocorrendo neste momento? Essa é difícil. Essa é a parte difícil de quantos países. Amém. Porque quase todo mundo está se preparando. Inclusive até países como Coreia do Sul, China. Temos em Hong Kong o ministério. Então, temos em Brasil, temos em Peru, temos em vários cantos do mundo, Chile, México, temos na Europa, temos quase toda a África. O ministério está lá tanto, mas a sua sede está mesmo em Quênia. Os escritórios centrais estão em Nairobi, mas a sede é Nakuru. Na verdade está em Nakuru. Então o ministério está em Quênia, a sua sede internacional. Amém. A outra questão a seguir tem a ver com o próprio enquadramento do programa e da nossa missão, que é preparar a Igreja de Cristo para o arrebatamento. O programa chama-se Preparai o Caminho, o Messias está a vir, e este programa está no ar nos estúdios da Rádio Capital 90.7, e o nosso amado ouvinte é o nosso maior e melhor convidado para este programa. Pastor Ricardo, eu vou começar mesmo consigo, lançando esta questão. Eu quero poder perceber, e o amado ouvinte que lá em casa está, também poder perceber, preparai o caminho que o Messias está a vir. Qual é a necessidade? Estamos a crer que a igreja neste momento não está preparada para receber o Messias. Amém. De onde é que surge a necessidade de preparar a igreja para a vinda do Messias? Amém. A preparação para a vinda do Messias, ela é necessária, e isso podemos nós buscarmos na própria Bíblia. Amém. Aliás, a pessoa precisa perceber a essência da igreja, a razão da existência da igreja. Amém. Porque a igreja não é uma instituição que surge ao acaso, a igreja não é uma instituição que surge para entretenimento. Amém. Ou surge simplesmente para o gozo de pessoas. A igreja ela surge por uma necessidade muito grande. Amém. A necessidade do surgimento da igreja começa exatamente no Éden. Começa no Éden quando Adão peca contra Deus. Amém. Há uma separação de Deus e o homem. O livro de Romanos diz perfeitamente, Romanos 3:23, que estamos destituídos da glória de Deus. Todos pecamos, não ficamos destituídos da glória de Deus. Amém. Então, Jesus Cristo, quando ele vem para chamar um povo a voltar-se para Deus. Se nós formos a ver o livro de Marcos capítulo 1 diz o seguinte, amigo ouvinte pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus
e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você vê que Jesus Cristo, quando ele vem e prega o arrependimento. Quer dizer, o arrependimento é pregado para quê? Para os pecadores, Amém. para voltarem-se para Deus. Se for a ver o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja começa a pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, o Pedro, quando se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se nós formos a ver a partir do versículo 37, a Bíblia diz: e ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a igreja, ela existe para chamar as pessoas ao arrependimento. Quer dizer que a igreja, ela existe para preparar, para trazer as pessoas à salvação. Ponto 2, ela existe para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento da igreja. Agora, por que preparar a igreja? É que a palavra de Deus nos instrui para fazermos uma preparação da igreja. A palavra de Deus nos instrui para nós fazermos esta preparação. Porque agora é chegada a hora para o arrebatamento da igreja. Eu não vou encher o ouvinte de muitos versículos, mas, por exemplo, podemos abrir o livro de Mateus 24, que é para nós fazermos um kick-off, para nós levantarmos, para nós partirmos, para o ouvinte perceber em casa. Mateus 24, que Mateus 24 é o centro da profecia bíblica. Toda a Bíblia, toda a profecia bíblica converge ao Mateus 24. Mateus 24 é central. É a profecia principal da Bíblia, Mateus 24. Mateus 24, se nós podemos pegar a partir do versículo 3, ele diz: e estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Se nós percebermos esta profecia de Jesus Cristo, dada no Monte das Oliveiras, quando estava a falar com os seus discípulos, quando disseram: qual será o sinal da sua vinda? O primeiro sinal que ele dá aos seus discípulos é o sinal que dá à igreja. Amém. Porque os discípulos representavam a igreja, eles estavam a conversar com a igreja. Amém. Qual será o sinal da tua vinda? A primeira coisa que ele fala do engano. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O engano. Ele disse que haverá engano na minha vinda. Muitos vão pregar o evangelho de Cristo, dirão: Cristo é o Senhor, dirão: Cristo, Ele é o Salvador, mas irão enganar a muitos. Quer dizer que ele estava a dar uma pista. Quando vocês começarem a ver que a igreja de Cristo caiu no engano, isso significa que estou a vir. Amém. O que quer dizer que se nós olharmos para a igreja hoje, a igreja caiu no engano. E por ter caído no engano, está-se a pregar Jesus Cristo, mas não está-se a preparar a igreja para a vinda de Jesus Cristo. Então, por causa deste engano que está na igreja, é preciso agora preparar a igreja. Sem roubar muito tempo, eu só quero pegar um versículo do Mateus 25, acerca das 10 virgens. Amém. Porque as 10 virgens representam a igreja. As 10 virgens representam a igreja que está à espera de Jesus Cristo. Amém. A igreja com o Espírito Santo, a igreja que tem azeite. Mas você vê no versículo 7, vamos ler o versículo 5,
Diz, e tardando o esposo, toscanejaram, todas adormeceram. Há um adormecimento das virgens, da igreja, porque Jesus Cristo não volta. O noivo não vem na hora que estava previsto. Mas olha o que diz. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo a ele ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quer dizer que quando você vê, quando chega a hora da meia-noite, que é a hora em que já se anuncia a vida de Jesus Cristo, ao levantar, o acordar, o despertar das virgens, da igreja que estava adormecida, e aí vem a palavra, e prepararam-se. Quer dizer que nessa hora tem que haver preparação. Não basta só acordar. Não basta só acordar. Então, é por isso que agora que é a hora do levantar, tem que haver a preparação para a igreja. Muito obrigado, pastor Ricardo. É como se fosse uma pequena insistência, mas para si, pastor Erasmo. Acredita que este momento em que nós estamos é de facto o momento em que a igreja tem de se preparar para a vinda do Messias? Ou ainda tem tempo a igreja de continuar nas suas? E a outra coisa que o pastor colocou aqui, como um dos sinais que Jesus Cristo colocou aos seus discípulos, no livro de Mateus 24, versículo 3, o engano é colocado como um dos primeiros sinais da igreja, para a igreja, que é para a igreja perceber que quando isto acontecer é porque de fato a vinda do Messias é próxima. Acha que esse pressuposto está cumprido? O engano já entrou na igreja e acha que realmente este é o momento da gente preparar para a vinda do Messias? Eu, se calhar, ia voltar a ler o livro de Mateus 24, Amém. Onde o pastor esteve a ler, mas especialmente o versículo 4 e o versículo 5, Amém. Onde o Senhor Jesus respondeu, dizendo, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, ele volta a repetir, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Amém. Amém. Então, a Bíblia, ela já nos mostra claramente que é preciso, um dos maiores sinais, Amém. o principal, é o surgimento e a aparição dos falsos profetas. Mas veja que ele deixa bem claro que muitos serão enganados. Amém. Amém. Isso quer dizer que a igreja é prevista que seja enganada. A igreja como a igreja do Senhor. É por isso que ele diz, acautelai-vos, tenham cuidado. Cuidado porque há de surgir pessoas que vão vir vos enganar. Mas acima de tudo, eu quando olho para esse engano da igreja, conforme o pastor estava a perguntar se já foi enganado. Se pode vislumbrar o engano na igreja. Amém. Eu gosto de olhar para este versículo e olhar logo para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Porque o Gênesis capítulo 3 tem aqui algo muito importante a nos dizer. Logo no primeiro versículo do Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto que Deus te disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Amém. Então, algo que eu vejo aqui é que a igreja, conforme o pastor estava a explicar aqui, a igreja noiva de Cristo, a igreja que é supostamente o lugar da preparação do povo para o dia do arrebatamento, esteve, num certo momento, muito boa. Nós, quando olhamos para a igreja de Atos, olhamos para a igreja quando o Pedro pregava e chamava o povo ao arrependimento, nós vemos uma igreja santa, uma igreja que anda na sã doutrina, nos caminhos da verdade. Porém, assim como quando Eva, antes de se encontrar com a serpente, quando estava no jardim do Éden, estava tudo perfeitamente. Mas quando se encontra com a serpente, olha que a serpente lhe chama a atenção de uma árvore que está no meio do jardim. Uma árvore que Deus tinha proibido de comer. Tá vendo? Ou seja, do mesmo jeito que Deus, Jesus Cristo nos ensinou a andar neste arrependimento e nesta preparação para a vinda de Jesus Cristo, existia o pecado que ele nos chamava a atenção de não cometer. Então, nós vemos que alguém que vê a igreja
E pergunta à igreja, será que foi isso que Deus falou? Que vocês na igreja só devem ir, se calhar, não sei, né? Falar com os pastores. Será que Deus só vos falou para não pregarem dos dízimos, não pregarem, sei lá, dos dinheiros lá? E você vê claramente que os pastores até podem demonstrar, não, a palavra de Deus diz que nós podemos falar dos dízimos, mas nós temos que andar na palavra de Deus, na santificação, no arrependimento. Mas imagine se ele dissesse, não, Deus sabe que no dia que vocês começarem a falar de dinheiro, vocês vão ficar prósperos, ricos, pastores que andam de carros muito grandes, gente importante na sociedade. Então nós podemos ver que claramente o engano entra aí, quando Eva cobiça aquilo, a árvore que Deus mandou para não comer. Quando ela olha e vê que é agradável aos olhos e toma. E nós estamos a ver que o engano é algo muito bonito, algo muito atrativo. Se nós falarmos do pecado, pastor, o pecado é algo muito atrativo. Tudo que é pecaminoso atrai a carne ama. Não. A coisa mais fácil é a igreja engrenar no pecado ao cobiçar. Então, ou seja, se o pecado entrar dentro da igreja e a igreja não notar que existe pecado dentro dela e a igreja pensar que simplesmente falar de Cristo, como o pastor estava a dizer, que fala-se de Cristo, prega-se Jesus Cristo seriamente, mas não se prega a vinda de Jesus Cristo, a preparação da vinda do próprio Jesus Cristo. Então estamos a ver que existe engano. Algo que se parece com certo, mas não é certo. Ele diz que Deus sabe. Tá vendo? Deus sabe. Quer dizer, é como quem diz que, olha, o certo não é o que Deus disse. Deus teve a mentir para vocês. Não quer dizer que o engano entra realmente na igreja sem que a igreja se aperceba. Quer dizer, hoje em dia estamos no engano. Nós podemos claramente dizer que a igreja está no engano. Amém, pastor Erasmo. Uma viagem muito interessante para o Jardim do Éden e voltamos cá. Pastor Camilo Ibrahim, eu tenho uma questão mesmo diretamente ligada à questão que eu fiz anteriormente ao pastor Erasmo, e é que se eu, para uma pessoa que entra em contato com a palavra do Senhor hoje, e está a ouvir este programa, está a começar a ficar meio confuso e não está a perceber muito bem o que nós estamos aqui a falar, trocando com termos muito simples. Como é que uma pessoa que não entende muito da palavra, como é que vê que o engano está na igreja hoje? Entendo que isso parte do princípio de que temos de mostrar um bocadinho qual é a essência da igreja, mas como é que a pessoa vê hoje que o engano está na igreja? Amém, pastor Antônio. Este assunto de engano é um assunto muito profundo, em que nós temos que preparar o coração dos ouvintes, porque muitas vezes quando o engano ou a mentira é revelada, existe um choque muito grande que atua nesta pessoa. Amém. Então, nós percebemos, através da explicação, o pastor Ricardo esteve a abordar e a fazer uma apresentação daquilo que é a missão da igreja. Amém. A igreja é um lugar onde Deus criou realmente com dois propósitos, de salvar as almas e preparar a noiva para o arrebatamento. Então, se a igreja não está fazendo isso, logo de imediato nós estamos a tomar que a igreja não está a fazer aquilo que é o propósito do Senhor. Então, a igreja, se está a fazer algo contrário a isso, a igreja está pregando um evangelho do engano. Então, nós vemos que o engano que o apóstolo Paulo, quando nós olhamos no livro de 2 Tessalonicenses, e a partir do capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o pecado, o filho da perdição. Então vemos que o engano é a grande palavra que é dita de apostasia, porque apostasia significa rebelar-se contra Deus, desertar, o abandono da doutrina original. E a doutrina original é o arrependimento. E o que nós estamos vendo hoje na igreja não é isso. Nós vemos que a igreja parou de fazer aquilo que é o que Deus mandou. Se nós olharmos para toda a Bíblia, se nós olharmos mesmo de Gênesis ao Apocalipse, se nós olharmos, nós percebemos que em
em todos os momentos que Deus enviou o homem para pregar o arrependimento e voltar para Deus. O arrependimento e voltar para Deus. Mas por que o arrependimento? Por causa do pecado. Amém. Então, a igreja tem como missão repreender o pecado, não acomodar o pecado como tem acontecido nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vemos que os pastores estão mais acomodados, estão mais preocupados com aquilo que alimenta o estômago, não aquilo que alimenta a alma. Nós vemos que os pastores estão mais preocupados com aquilo que alimenta a sociedade, porque todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer estar bem na classe social aqui fora. Mas eles estão muito preocupados em que as pessoas possam ser bem vistas fora, mas não aquilo que alimenta o espírito, porque o espírito deseja as coisas de cima. E o espírito que nós estamos assistindo hoje é que o espírito dentro da igreja não está a ser alimentado devidamente. Por isso que nós vemos que existe mais mundanismo dentro da igreja do que fora. Até porque nós vemos que a igreja formalizou o mundanismo e adaptou segundo a palavra bíblica. Foi buscar um versículo, encaixou lá para acomodar o mundanismo. Exatamente como o pastor Rafa estava a dizer. O Satanás, quando entra, ele entra sutilmente. Ele entra com uma verdade e um bocadinho só de mentira. Aquilo que nós temos falado de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós estamos vendo que o engano é esta manifestação de todas as coisas que não está na palavra do Senhor. Nós vemos hoje que o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do reino. Nós vemos hoje que o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho que constrói o homem para o céu, que prepara o homem para o céu. Não é o evangelho do arrependimento verdadeiro. Porque um arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento que leva a pessoa para quê? Para a mudança de atitude. Tem que mudar a sua atitude continuamente. Amém. Pastor Ricardo, amado ouvinte, nós continuamos aqui no ar e o programa é inteiramente seu. É um programa que é dirigido à Igreja de Cristo. Então, o amado que está em casa é pastor, é evangelista, é apóstolo, é profeta, é crente, é quem também ainda está por decidir. Este é o momento, preparar o caminho para a vinda gloriosa do Messias. E nós ouvimos aqui, estamos a falar acerca desta grande preparação e vimos aqui nas dissertações dos nossos painelistas que um dos grandes sinais que a igreja deveria observar com muito cuidado é de facto o engano. E aqui no livro na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim aos Tessalonicenses que de facto ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Pastor Ricardo, qual é o alcance real em relação a este nível de preparação que nós precisamos ter, ao engano que nós falamos e a entrada da apostasia na igreja? A apostasia é uma coisa muito séria, pastor, que a apostasia ela veio e destruiu a igreja. E a Bíblia nos chamou muita atenção sobre a apostasia. Se nós formos a ver o livro de 1 de Timóteo, muito rapidamente, o livro de 1 Timóteo 4, o livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, ela diz o seguinte, muito rapidamente, porque a apostasia, ela entrou e destruiu a igreja. 1 Timóteo 4 diz o seguinte, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer que a igreja tinha como missão salvar as pessoas, tirar as pessoas do pecado. E sempre que a igreja tira as pessoas do pecado, as pessoas, o inimigo, o outro é derrotado. Amém. Isso nós temos que perceber. Quando você vê a igreja, quando Jesus Cristo veio e pregou, podemos começar de João Batista. Ele chegou e pregou arrependimento, porque João Batista pregou arrependimento, chamava o arrependimento. O inimigo fez com que ele fosse morto. João Batista foi morto. Jesus Cristo veio e pregou arrependimento. O inimigo perseguiu Jesus Cristo e levou à cruz. Vieram os apóstolos, pregaram o arrependimento. Foram mortos. Menos João, que foi exilado.
a primeira igreja do Estevão, do Filipe, não sei o que, foi perseguida. Nós vemos toda aquela coisa que foi feita. Por quê? Porque o inimigo queria destruir a igreja. Mas quando percebeu que quanto mais perseguia a igreja se fortificava, mudou de estratégia. E então ele entrou sorrateiramente dentro da igreja e implantou a apostasia. O que é apostasia? Que é o abandono da fé, que é o abandono da doutrina central da igreja, a doutrina do arrependimento, a doutrina da santidade. E focalizar a igreja noutras coisas. Então, nós começamos a ver hoje que a igreja começa a pregar um outro evangelho, que não é o evangelho do arrependimento. O foco da igreja virou um local que podemos dizer uma clínica espiritual. Fala-se mais da cura, fala-se mais da prosperidade. O evangelho que era horizontal, de homem para Deus, de Deus para homem, agora virou de homem para homem. São pregações motivacionais. Quer dizer, você entra, ouve que você vai ter sucesso, você entra, ouve que você vai prosperar, você entra que você é mais vencedor, que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Mas nunca se prega na igreja que você está no pecado, tem que sair do pecado. Amém. Nunca se prega na igreja que enquanto você estiver no pecado, ainda que você venda a sua casa e dê isso como oferta na igreja, você não verá o reino dos céus. Nunca se prega na igreja o verdadeiro arrependimento. Pode-se falar do arrependimento pelo alto, mas muitas vezes o que se diz é que o pregador prega sobre dar, prega sobre tudo o que ele quer, e no fim diz quem quer receber Jesus. E todo mundo vai levantar Jesus. E quando levanta todo mundo, Jesus diz que quem está em Jesus Cristo não há condenação. E a pessoa sai na certeza de que recebeu Jesus. Mas há passos para você receber Jesus Cristo. O primeiro passo é o arrependimento. Então, o que é que nós olhamos para a igreja hoje em dia? Nós olhamos uma igreja desfocalizada, uma igreja que está a viver imundície, uma igreja que está totalmente no pecado, está na imoralidade sexual. Nós olhamos para a igreja hoje em dia, você vê as nossas irmãs estão imorais na igreja, vestem roupa imoral na igreja. Você vê os nossos irmãos na igreja, têm calças a caírem atrás, tem brinquinho na orelha. A igreja hoje está a dançar panza, a igreja hoje está a dançar zucuta na igreja. A igreja está praticando toda a imoralidade, porque não há ninguém que chama a atenção à igreja para voltar-se à santidade, a voltar-se para Deus. Porque o engano entrou, diz que Deus não tem nada a ver com a sua roupa, Deus quer coração. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Então, a pessoa vive a belo prazer dentro da igreja. A pessoa faz e desfaz na certeza de que está indo em Cristo. Esse é o engano, essa é a apostasia que o Paulo fala aqui, que as pessoas estão seguindo doutrinas de homem, doutrinas de demônios. O que é que se vê na igreja? Uma igreja ungida, hoje em dia, se quer conhecer uma igreja ungida, é a igreja onde se manifesta o demônio de manhã até à noite. Vai se dizer que essa igreja? Estão a seguir doutrinas de demônios. Amém. Estamos a perseguir o demônios chegam a trazer profecias na igreja em que sai um demônio, começa a falar, diz que não, eu entro nessa igreja porque as pessoas estão a pôr roupa vermelha. E praticamente o pastor vai proibir toda a gente de pôr roupa vermelha. Quer dizer, quem comanda a igreja é uma outra voz, e não a voz de Cristo. Este é o engano que está dentro da igreja. Este engano que está dentro da igreja faz com que a igreja esteja totalmente desfocalizada e não conheça os tempos. Veja o que Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 8. No livro de Jeremias, capítulo 8, o Senhor diz o seguinte. Jeremias, capítulo 8, amigo a 20, pega a sua Bíblia. Hoje é um dia muito abençoado, um sábado muito abençoado para o amigo ouvir. Porque está aqui desse lado a ouvir essa palavra. Jeremias, capítulo 8, versículo 4, o Senhor diz, diz-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar. Desviar-se-ão e não voltarão. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a arola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Veja que o Senhor olha para a igreja,
vê que a igreja está pegada a uma apostasia contínua, até gosta. A igreja até gosta da apostasia. Estão apegados ao engano. O Senhor está admirado. Como é possível que a minha igreja, Jesus Cristo foi na cruz. Jesus Cristo foi na cruz e sofreu na cruz para comprar a igreja. Mas ele está olhando agora, está dizendo, mas como é possível que este povo agora desviou-se? Será que é possível que a pessoa caia e não volta a se levantar? Quer dizer, será que é possível que o homem não volte à consciência? Quer dizer, não é um momento de aquilo que nós dialetos como é, quer dizer, abrir-se a vista. Não é possível. A igreja está apegada a um engano contínuo, perpétuo. Ele diz, mas até as andorinhas que não têm Espírito Santo. A andorinha não tem Espírito Santo. Até o grão não tem Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Mas esses conhecem o tempo da migração. Eles sabem que agora está chegando o inverno. Agora está chegando o verão. Agora é tempo de migrar. É tempo de ir para lá. É tempo de voltar para casa. Mas a minha igreja, o meu povo, esse está continuamente no engano. Numa apostasia contínua. É o que está acontecendo com a igreja. É inacreditável que a igreja, quando você fala, conversa com alguém, mostra-lhe os tempos. A pessoa diz que, na verdade, Cristo está a voltar. Mas está a continuar no engano. Não, quer dizer, não há um momento em que para a pessoa dizer, não, se Jesus Cristo está a voltar, o que deve fazer? Uma atitude. Tem que tomar alguma atitude. Mas os animais que não têm Espírito Santo, pastor, essa é a questão do engano. Amém. Muito profundo, pastor Ricardo. Já agora que nós entramos para esta conversa em torno da apostasia, amigo ouvinte, este é o seu programa de todos os sábados, das 10h30 às 11h30. Preparai o caminho, o Messias está vindo. Pastor Erasmo, nós ouvimos aqui uma introdução profunda acerca da apostasia e das suas características e da forma como ela sorrateiramente vai entrando na igreja. E, na verdade, é um dos sinais, segundo aquilo que a Bíblia está nos a colocar aqui, é um dos sinais da vinda do Messias. Ele diz, não será assim antes que a apostasia venha primeiro. Significa que esta apostasia haveria de entrar na igreja. Com que objetivo? Amém. Pastor Antônio, nós sabemos muito bem, claramente, quem é o responsável pela apostasia. Nós sabemos que a apostasia não começou com a igreja. A apostasia não começa na igreja, não começa na terra. A apostasia começou nos céus. Quer dizer que o responsável pela apostasia entende claramente acerca da apostasia. Por isso que ele entrou facilmente na igreja. Foi fácil para ele entrar na igreja. Entrou e ficou acomodado. Eu quero dizer que a apostasia começou no céu com a rebelião do anjo Lúcifer. Amém. Nós sabemos que é o anjo Lúcifer, o anjo que o Senhor tinha colocado, o guardião dos céus, que Deus tinha colocado lá muita sabedoria, perfeita beleza. Amém. E tudo nele. E quando ele se rebelou, quis ser igual a Deus, quis tomar o lugar de Deus, ele foi expulso, porque ele achou que já não dava para se submeter diante do seu Criador. Então, o objetivo que ele tem desde o princípio é destruir. A Bíblia fala claramente que o propósito ou a missão do diabo é matar, roubar e destruir. E trazendo a apostasia dentro da igreja, nós sabemos que a igreja representa o reino de Deus na terra. Então, se o reino de Deus na terra é a igreja, sabotando a igreja, danificou o reino de Deus na terra. E é tudo que Satanás quer, o Lúcifer quer. Por isso que ele traz a apostasia na igreja. É aí onde é necessário que a igreja esteja vigilante. Porque Jesus Cristo fala várias vezes, vigiai, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiai. Você vê aqui no livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus Cristo fala isso no versículo 33. Ele diz o seguinte, versículo 36, desculpa. Ele diz, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem.
pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou à arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Então, e você vê, por exemplo, no versículo 13 do Mateus 25, ele diz, portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, a igreja devia ter se mantido plenamente vigilante, porque aquele que é o inimigo, aquele que vem semear o joio, nós sabemos que é uma erva daninha que ela mata o trigo, porque ele é muito parecido com o trigo. Ele tem lá ele é muito parecido, mas ele é erva, é capim. Ele mata o trigo. Então, nós sabemos que ele estava lá quando ele foi semeado. O propósito, primeiro, era confundir, segundo, era matar o trigo. Então, a apostasia, sendo a rebelião, trazendo a rebelião dentro da igreja, traz essa ira de Deus contra a própria igreja, contra o seu próprio povo. O que aconteceu no Jardim do Éden, que Deus irou-se com Adão e Eva ao ponto de expulsar-lhes do Jardim do Éden. Ali nós podemos ver claramente a grandeza do pecado que eles cometeram. Que até hoje todos nós estamos a pagar justamente por causa daquele pecado. E tudo que Satanás quer é destruir o reino de Deus e acabar, porque ele acha que ele é quem devia ser Deus. Então a apostasia veio justamente para isso, para destruir o reino de Deus, para acabar, confundir o povo do Senhor e no final de tudo a igreja acordar no inferno. Quer dizer, para estabelecer o pecado na igreja. Porque há uma coisa que nós temos que perceber. O pecado é a coisa que separa o homem de Deus. Amém. Quer dizer, se a igreja percebesse o inimigo número 1 que devia ser combatido é o pecado. O pecado separa-nos de Deus. A pobreza não nos separa de Deus. A doença não nos separa de Deus. Não há nenhum sítio que diz que Deus não podia receber os pobres. Aliás, Jesus disse que vinha evangelizar, pregar o evangelho aos pobres. Mas, se você ver, o pecado separa-nos de Deus. Amém. Entende? Mas o que acontece hoje em dia? O pecado é a coisa menos pregada na igreja. O que se prega na igreja, prega-se prosperidade, prega-se dinheiro. Você vem semear e você vai prosperar. Semeia, quando se diz que há avivamento na igreja, vai-se buscar um pastor, um pregador de Gana, de África do Sul, de Brasil. Ele chega e prega o dar. Você vê pessoas já tirarem gravata, entregar, tirar sapato, entregar. As mulheres já têm... Está a falar de mim. É de mim que você está falando. Até larga sapato, cor, vai entregar cheques. Vende carro, tira... Quem tem carro, traga chaves aqui. Vai entregar chaves. Esse é o evangelho que se prega. Mas aquela pessoa ali está a ver na fornicação. Amém. Ninguém lhe diz que você está a ver na fornicação. O marido que está a chorar diz que é marido dono, ele é casa dois. Ninguém lhe diz que isso é pecado. Aliás, o falso profeta, quando olha ele entrar com chaves de carro na mão, não quer saber se ela é mulher de casa dois. Diz que Deus vai te abençoar. O Deus está a falar, o Senhor está a falar comigo mesmo. Você vai ter, ou se você semear com muita força, o teu maior desejo, o Senhor está a mostrar. Você quer casamento, não é? O Senhor vai dar casamento. Mas isso não vem de Deus. Amém. Isso é apostasia. Amém. Porque apostasia é enganar as pessoas. É o engano que está na igreja. E a igreja está a viver perpetuamente no pecado. E o Messias está a vir. Amém. Amém. O Messias está a vir, a igreja não pode entrar. Não pode entrar porque a igreja está no pecado. A igreja precisa abandonar o pecado, sair do pecado e se preparar seriamente para a vinda de Jesus Cristo. Porque a esta hora, o Hebreus 12 vai se aplicar, irmãos. O Hebreus 12 vai se aplicar. Porque a Bíblia fala claramente de quem vai entrar no reino dos céus. Amém. Veja o Hebreus 12. Essa é a lei da graça. Hoje nós estamos a falar da graça, mas este versículo aqui terá que ser aplicado. Porque este versículo, o Hebreus 12, 14, ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade,
Você pode ser maior dizimista, você pode ser profeta, você pode ser apóstolo, você pode ser pastor, pode ter PhD de teologia. Sem santidade Satanás ninguém não verá o respeita Senhor. títulos também. A palavra de Deus diz, é peremptória. Aqui não há discussão, não há debate. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Sem santidade, irmãos, amigo ouvinte, não se engane, você pode falar em línguas. Não se engane, você pode ser espiritual, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos quantos versículos tem, quantas vírgulas a Bíblia tem. Mas sem santidade ninguém verá Deus. Ele está dizendo, enquanto você viver no pecado. Veja o versículo, o capítulo 10 de Hebreus, já estamos a correr com o tempo. Amém. O capítulo 10 de Hebreus, podemos ler, versículo 26, diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e do ardor do fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se você peca continuamente, você diaconiza, você é diácono, é evangelista, é pastor, está no adultério, está na fornicação, você está a pecar voluntariamente. Você sabe que a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso e você está fazendo. Ele diz que não há sacrifício, não há mais sacrifício para pecar. Jesus Cristo foi uma vez na cruz e a palavra de Deus ela é clara. O cordeiro do sacrifício tem que ser perfeito. Jesus Cristo foi perfurado, já tem marcas, já não é o cordeiro perfeito, já tem mancha. Ele não pode, ainda que ele queira, não pode ir na cruz outra vez para te tirar desse pecado. Ou você sai do pecado, ou só existe uma única coisa que vai acontecer: o fogo que arde no inferno. Porque você está a pisar o Filho de Jesus, o Filho de Deus, você está a profanar o sangue que te santificou e você está a fazer agravo, a entristecer o Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, nós estamos praticamente no final do nosso programa. Um programa que foi o nosso primeiro programa aqui nos estúdios da Rádio Capital. E esperamos que o programa esteja a ser do seu inteiro agrado e esteja a tomar as notas necessárias para entrar em contato com os membros deste programa, assim como do Ministério do Arrependimento e Santidade. Temos os seguintes contactos: 84-738-4300, 84-738-4300. Esse é o número de telefone do pastor Ricardo Mavia. 84-737-9003, 84-737-9003. Esse é o número de telefone do pastor Camilo Ibrahimo. Quando o 84-336-3360. Esse é o número de contato do pastor Antônio, que é o moderador deste programa. E praticamente nós estamos chegando ao fim deste nosso primeiro programa, onde nós fizemos uma breve apresentação do Ministério do Arrependimento e Santidade, onde nós fizemos também aqui uma explicação profunda da necessidade da igreja preparar-se para a vinda do Messias, e também fomos demonstrando por que esta é a altura certa da igreja levantar-se e preparar-se para a vinda do Messias. E a palavra do Senhor é muito clara em relação a isso. Para quem nos quer seguir na nossa página no Facebook, é muito simples: Ministério do Arrependimento e Santidade de Moçambique. Essa é a nossa página no Facebook, que é o Ministério do Arrependimento e Santidade de Moçambique. É a nossa página de Facebook, onde pode entrar em contato conosco, deixar seus comentários e poder também partilhar conosco um pouco do que pensa acerca desta preparação e da vinda do Messias. Nos estúdios da Rádio Capital estivemos hoje com o pastor Erasmo Mavia, a quem eu agradeço bastante, que Deus ricamente o abençoe. Estivemos também com o pastor Camilo Ibrahim. Amém. Agradeço bastante pela sua presença, que o Senhor o guarde. O moderador deste programa, Antônio Mutimucuio. Neste momento eu vou passar uma palavra de fecho do programa. Tem 1 minuto, pastor Ricardo, para tecer últimas considerações.
Quanto assim, amigo ouvinte, ouvimos-nos no próximo sábado, às 10h30, aqui no ar, nos estúdios da Rádio Capital 90.7. Shalom, Pastor Ricardo. Shalom, simplesmente agradecer a paciência do amigo ouvinte que está em casa e desejar a continuação de um bom sábado, domingo amanhã, tempo de culto. Se também quiser vir cultuar conosco, amém, é só nos ligar, mas também temos cultos em vários nossos altares, na sede, em Laulane, e também teremos, a partir das 9 horas, teremos um culto muito abençoado. Prepara o caminho, amigo ouvinte, o Messias está a vir. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Então saia do engano, comece a buscar a verdade e você vai entrar no céu. A porta ainda está aberta, mas em breve ela vai fechar. Amém. Amém. Shalom. Amém. Shalom. Shalom. And he said, e ele diz, That when you look at the way the young ladies dress in the church, quando você olhar da maneira como as meninas se vestem na igreja, he's saying ele diz, that when you look at the way the young men are behaving with the young girls in the church, quando você olhar a maneira como os rapazes estão a se comportar com as meninas na igreja, yesterday ontem they came to meet me somewhere on the road. vieram me buscar aí na estrada, In the way they were dressed, e a maneira como eles estavam vestidas, I asked the Lord, eu perguntei ao Senhor, where is the pastor? onde que estão os pastores? The way they were touching the girls, A maneira como os rapazes que estavam na coluna a tocar as meninas, I asked myself, eu me perguntei, where is the church of Christ? Where is the pastor? onde estão os pastores? Is there any pastor? Será que há pastor aqui? Because if there is any pastor, he can stand up. Porque se há pastor, o pastor devia se levantar He can say, no, e dizer, não, assim não. we must return to the Lord. Devemos nos voltar ao Senhor. That is what the Lord is saying here. É isso que o Senhor está dizendo aqui. He's saying, O Senhor está dizendo, how can you be a pastor como é que você pode ser um pastor and allow sexual sin in your church? e permitir o pecado sexual na tua igreja? Not everybody is a pastor Nem todo mundo é pastor. and they are dressed like pastors, Estão vestidos como pastores, but the enemy has brought people. mas o inimigo trouxe pastores para ele. The enemy has brought people. O inimigo trouxe pessoas que são They are preaching pastores. money. Estão a pregar dinheiro. They are sleeping with women. Estão a dormir com as meninas na They igreja. are lying. Estão a mentir. O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta o programa Preparai o Caminho, o Messias está vindo. Este programa vem preparar a igreja para o arrebatamento. Sintonize a Rádio Capital todos os sábados pelas 10 horas e 30 minutos e prepare o caminho porque o Messias está vindo. Shalom, shalom, shalom.